Olá a todos, meu nome é Márcio e nesse canal eu falo sobre tecnologia, softwares, apps e produção audiovisual. Nesse vídeo eu vou tentar responder algumas dúvidas mais frequentes que estão chegando aqui pelos comentários sobre o OBS. Para você que não conhece, a gente tem um tutorial com 3 vídeos, ensinando a usar o OBS, que é uma solução free que transforma o seu computador num mixer de áudio e vídeo. Os 3 links para o tutorial estão aqui abaixo, mas claro, a gente não cobre todos os aspectos, é o tutorial básico e as dúvidas mais frequentes a gente está coletando, vamos dizer assim, pelos comentários e vamos tentar responder algumas aqui. Tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere assinar o canal, clica no sininho para receber notificações e fica com a gente pro Tira Dúvidas do OBS. Bom, então vamos começar. Esse é o nosso primeiro Tira Dúvidas, Quando eu tenho, para você que está chegando no canal agora, eu tenho um tutorial básico, introdutório para o OBS Studio, O OBS, caso você não conheça, é um programa totalmente free que transforma, ele é um mixer, um switcher de áudio e vídeo de várias fontes que você pode conectar e exibir, como uma mesa de corte, das TVs profissionais, Enfim, ele é bem poderoso, ele é gratuito e eu tenho um tutorial te explicando como utilizá-lo. São 3 vídeos, tá? Só que as pessoas, claro, são vídeos introdutórios, não cobre tudo, O OBS é um programa bastante complexo, ele tem muitas funcionalidades, tá? E sempre que possível, as pessoas fazem comentários aqui no canal e eu vou respondendo, Mas algumas questões são muito comuns, são mais presentes, E a ideia desse vídeo, então, é justamente fazer tira dúvidas das questões mais comuns. Se você tem alguma dúvida, se você já usa o OBS, tem alguma dúvida, escreve para mim no comentário. Se você não viu os tutoriais ainda, você precisa ver, porque aqui eu não vou falar nada de básico, eu já vou mostrar só as questões pontuais que as pessoas estão perguntando, tá? E enfim, se você, como eu falei, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere assinar o canal, clica no sininho, para receber notificações sempre que tiver vídeo novo e segue comigo. Mas vamos lá. Uma das questões aqui, por exemplo, que eu vi, a Alda Vieira, ela gostou e tal, não sei o quê, mas ela disse assim, você poderia ter ensinado também como gravar a tela do navegador, tá? Então vamos lá. Aqui o OBS, com a sua entrada básica, essa aqui já é a versão nova do OBS, tá? É a versão 26.0. Se você não está com ela ainda, sugiro que faça a atualização, Você pode entrar aqui em verifique se há atualizações, vai fazer Normalmente ele avisa, quando você abre ele avisa, e é porque a versão 26 ela traz muitas novidades, Ela já inclui. Eu vou fazer depois um vídeo aí, enfim, só com as novas funcionalidades. Mas então, vamos para a questão. Como é que eu faço para gravar a tela? Gravar a tela é bom, por exemplo, você que está professor que está gravando quer gravar uma aula, quer gravar uma apresentação, PowerPoint, ou quer gravar o seu browser de alguma forma, mostrando alguma coisa, Então, começando aqui, eu fiz aqui uma cena simples, só com um gerador de caracteres, tá? Só com tira dúvidas, e aqui uma cena 2 que não tem nada, não tem nenhum elemento, não tem nenhuma fonte ainda. Então, o grande segredo do OBS tá aqui nas fontes que você pode consolidar, de trazer para uma cena que você tenha, tá? Então, assim, para esse tipo de finalidade, o que eu posso ter a captura de janela e a captura de tela, tá? Qual é a diferença? Na captura de tela, tá certo? Eu vou pegar a tela. Eu tenho 2 monitores aqui, eu vou pegar a tela de um monitor inteiro. Então, no caso aqui, o monitor 1, claro que ele está aqui, como eu estou com o OBS aberto aqui, ele está mostrando o próprio OBS, aí por isso está dando esse efeito de espelho aqui, entendeu? Mas, então assim, capturei a tela, A tela é um elemento que eu posso dimensionar do jeito que eu quiser, como qualquer outro elemento que eu tenho no OBS, tá? E o que acontece, por exemplo, só para você entender, vou reduzir aqui, o OBS vai ficar aqui e atrás eu tenho o meu browser, tá? Vou botar aqui em 2 só para você ver. Tá? Então aqui eu tenho o browser, tá? Observa que o browser está aparecendo aqui e agora e aparece junto com o OBS, por quê? Porque ele está capturando a tela inteira, o monitor inteiro. Isso seria captura de tela, tá?
Se você quer capturar apenas um elemento, um software, uma janela de um software específico, aí você vai na captura de janela. Porque aí a lista que vai aparecer, ó, ele vai aparecer os softwares que estão abertos. Ó. Então eu tenho o Chrome aqui, não sei se você consegue ver, mas eu tenho um software que é o Chrome e outro software que é o OBS. Se eu abrir mais um programa, ele vai me dar... Se eu abrir um Word aqui, por exemplo, ele vai nessa lista ele vai abrir também a opção do Word. E aí, se eu quiser, eu vou capturar apenas aquele software, apenas a tela daquele software, apenas a janela que aquele software abre quando ele inicializa, tá? Entretanto, essa não é, eu não recomendo muito, porque a captura de janela normalmente ela dá problema. Porque assim, você de repente está gravando uma aula, aí você escolheu capturar a janela, você está capturando só o seu Chrome aqui. Mas aí você abre um Word, aí você está pensando que está capturando e não está, porque você disse que queria capturar apenas a janela do browser, tá? E aí não é legal. Então, normalmente, para a maioria, vou remover aqui, para a maioria das situações, eu recomendo a captura de tela, porque ela vai pegar a tela total do seu computador, né? E o que tiver aberto nela, o que você abrir nela, vai funcionar, tá? Ou seja, ela vai mostrar, tá certo? Então aqui, se eu der OK, ó, então eu tenho agora esse elemento que é a própria tela do monitor, tá? Só que ela não está ainda no tamanho que eu poderia gravar ou transmitir, tá? Mas eu posso, enfim, dimensionar isso, tá? E aqui que eu, por exemplo, gravo a minha aula, tá certo? Se eu colocar aqui, vamos dizer que eu ajuste isso aqui, tá? Vou ajustar aqui para ter isso aqui já com duas transformações, estender e ajustar. Então agora, ó, aqui no OBS eu tenho a minha tela, né, do computador sendo totalmente capturada, tá? Então aqui eu tenho um browser e aqui eu tenho o próprio OBS, ele está refletindo aqui. Então quando eu iniciar a gravação, né, vamos dizer que eu estou querendo gravar uma aula, é isso que ele vai gravar, tá certo? Vai gravar os dois. E qualquer outra coisa que eu mude aqui, ó, mudei, abriu aqui dentro. Então tudo que eu colocar aqui, ele vai estar gravando, porque ele está gravando toda a tela do meu computador, todo o monitor, né? Tudo que está aparecendo naquele monitor. Tá? E aí, por exemplo, você quer dar uma aula, você quer não sei o quê, o que você vai fazer? Você vai fazer, já construiu essa cena aqui, claro que essa está mostrando as duas coisas, mas se você iniciar a gravação aqui e fechar essa tela do OBS, o que vai ele vai continuar gravando, e aí vamos dizer que você abre aqui, tá? Então ele vai estar gravando isso aqui. Você pode mandar apresentar, né? E ele vai continuar gravando, tá? Enfim, ele vai estar gravando a sua aula, tá certo? Sem nenhum problema, ok? E aí quando você quiser parar, você chama ele de volta e manda parar a gravação, tá? E é isso que vai acontecer. Então isso serve para uma aula, tá? Claro que se você quiser essa tela, eu quero botar a minha câmera aqui no cantinho, não tem problema, você tem essa cena, você acrescentaria uma captura do dispositivo de captura de vídeo. No caso eu não estou com nenhuma câmera aqui disponibilizada, vou botar só essa tela aqui, faz de conta que essa aqui é minha câmera, né? Então a minha câmera, vamos dizer que eu estivesse aparecendo aqui, então eu teria, né, aqui essa cena, tá? Onde o que o OBS estaria gravando? Estaria gravando tudo que está aparecendo no meu monitor e mais esse elemento aqui, tá? Se eu quiser, por exemplo, só deixar ele, né, eu vou esconder o outro aqui só para posicionar, vamos dizer assim, eu vou botar aqui a minha carinha e aqui vai ser a tela onde está o PowerPoint rodando. Então, e eu estou gravando isso aqui. Quando eu terminar, eu abro o OBS de novo, né, e paro, tá? Então, simples assim. Tá? Eu espero ter respondido então, Alda, né, o que você queria, né, gravar a tela do navegador. Então, basicamente, você faz isso, ou a Alda, ou quem mais tiver essa dúvida, tá? Fazendo uma captura de tela, coloca na cena o que você quiser, no caso é a cena 1 aqui, né? Aqui já teria uma câmera, mais a captura de tela embaixo, tá? E mandou gravar, o OBS vai estar gravando isso. Então, se você grava a sua aula, se você grava seu PowerPoint, se você grava seu PowerPoint com a sua câmera, né? Basicamente você junta as fontes que você quiser. Aqui no caso uma captura do monitor, da tela inteira do monitor, mais uma câmera e vai embora. Quando parar, termina de gravar. Assim você grava a sua aula, sua apresentação, né? Ou se você não quiser, vamos dizer, não, eu não quero isso aqui, eu quero só mostrar o meu browser, tá? Não tem problema. Quando você startar a gravação aqui,
né? Ele vai estar gravando, mas você não vai fechar ele, você vai minimizar ele e ele continua gravando o seu monitor, tá? Até você mandar parar. Então aqui no monitor você pode colocar isso, né? Vou botar pro canal, etc, etc, e tá tudo certo, né? Ele vai estar gravando. Na hora que você quiser parar, você abre ele de volta e manda parar a gravação, porque ele vai estar gravando aqui, tá? Então, essa acho que é uma dúvida comum, né? Como gravar tela, como gravar aulas, como gravar PowerPoint, e basicamente é com a captura de tela que eu recomendo, que vai gravar todo o seu monitor e não apenas um programa, uma janela, tá? Você pode fazer isso também, entretanto é muito comum de você esquecer, querer mostrar uma outra coisa em outra janela e aí ele não vai estar gravando, você vai achar que está gravando e não está. Então com a tela você grava tudo que aparece no monitor, tá? Se você tiver mais de um monitor, né, você vai poder escolher. Eu no caso aqui eu tenho 2, tá? Então eu vou escolher só um monitor ou outro, tá bom? Mas você normalmente só vai ter um, vai aparecer um e pronto. Ele vai gravar tudo que estiver aparecendo no seu monitor e assim você resolve várias situações, ok? Bom, espero ter resolvido isso, tá? Eu vou remover isso aqui, tá? Só pra gente... Vou tirar esse dispositivo aqui. Remover, tá? Então vou deixar essa cena limpa aqui, só tem a cena 1 então, que é o nosso tira dúvidas do OBS, tá? Uma outra dúvida muito comum, as pessoas perguntam assim, quantas fontes eu posso ligar no OBS? Quantas câmeras eu posso botar, tá? Quantas câmeras? Ora, primeiro você já sabe, se você viu o tutorial, você sabe que as entradas de vídeo, as câmeras de vídeo, elas entram como dispositivos de captura de vídeo, tá? Você coloca isso na cena e aí, dependendo do dispositivo, você pode ter uma webcam, você pode ter um celular conectado ao seu computador que vê ele como uma webcam. Você pode ter uma câmera híbrida, uma câmera de foto, vídeo conectada, né, também ao seu computador e ele também vai estar vendo ele como uma webcam. Você pode ter qualquer fonte HDMI usando uma plaquinha de captura, né, a plaquinha vai receber o sinal HDMI e vai botar para o computador como se fosse um webcam. É assim que você participa, por exemplo, de lives. É assim que, por exemplo, às vezes eu coloco minha câmera ou câmeras melhores, né, na minha live. Enfim, você coloca, né, através da inclusão, né, do dispositivo de captura de vídeo. E aí a pergunta, tá, mas quantos eu posso botar? Se você olhar no canal, eu tenho alguns exemplos, né? Você procura aí, eu vou deixar o link embaixo também, vou deixar os links do tutorial do OBS, caso você não tenha visto. Eu já fiz teste até com 3 fontes de vídeo, tá? Uma webcam interna e mais 2 celulares, tá? Eu já fiz também uma webcam interna, mais um celular e mais uma câmera conectada como se fosse um webcam através de uma placa de captura, tá? Então assim, em tese, você pode colocar quantas quiser. Por que que não é bem assim? Porque, na realidade, o que é o OBS? O OBS é um mixer, um switcher, né? Uma mesa de corte, de áudio, vídeo, de qualquer fonte que você queira colocar. Né? Quando eu vou adicionar aqui, você vê todas as possibilidades de fonte que você pode botar. As principais, como eu já falei, uma captura de uma tela, um dispositivo de captura de vídeo, que seria uma câmera, áudio, né, um microfone externo, né, uma apresentação de slides, uma imagem, né, um texto. Então, tudo isso você pode, ele junta tudo isso, ele mistura tudo isso, você monta as cenas que você quiser em camadas e aí você vai, né, cortando e tal, enfim, isso está lá no tutorial. Mas, assim, o que acontece? Você está fazendo tudo isso, o OBS, ele simula um hardware profissional, que são os switches nas TVs, né? O pessoal que trabalha com live profissional, o pessoal do broadcast, o pessoal das TVs profissionais, né? Dos grandes canais, enfim, dos grandes ou dos pequenos, tanto faz. Mas normalmente os caras vão usar hardware, vão usar equipamento para fazer isso. O OBS simula essas funções via software. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que tudo que o OBS faz, ele está fazendo na sua máquina dependendo do seu processador, do seu conjunto, né, que você tem no seu computador, do seu processador, do seu HD, da sua memória, da sua placa de vídeo, basicamente desses elementos, tá? Então, assim, a captura de vídeo, né, ou seja, a câmera, né, que é a imagem em movimento, ela é o tipo de fonte mais pesado que você tem, tá? Por quê? Porque a imagem em movimento ela é formada por um conjunto de imagens paradas que são rodadas, apresentadas numa velocidade, tá? E aí a máquina, ou o cinema, ou enfim, o dispositivo que está dando play
naquela imagem, ele está exibindo para você, de repente, 30 quadros por segundo. No cinema são 24 quadros por segundo. 24 telas em um segundo, ou 30 telas em um segundo, ou às vezes até mais. 60 telas em um segundo. Então é um trabalho pesado, é um trabalho que exige processamento. Então assim, você já está com o OBS rodando aqui. Aí você bota uma segunda fonte de vídeo, tá? Aí bota uma terceira. Então vai ter uma hora que o seu processamento não vai conseguir dar conta de rodar, de processar, de trabalhar com, por exemplo, 3 fluxos diferentes de vídeo, com telas, por exemplo, podem estar em Full HD, né? Aqui vamos olhar nas configurações, né? Quando você inicia o OBS, você tem uma configuração de vídeo. Então aqui, por exemplo, ó, o que eu gravar aqui, se eu mandar gravar, eu vou gravar em Full HD, quer dizer, a tela 1920 por 1080. Tá? A resolução de base é a que eu vejo aqui, é que serve de referência para mim aqui para eu ajustar as coisas, e a resolução de saída é aquela que eu estou mandando ou para o arquivo quando eu estou gravando, ou para o streaming, para a live quando eu estiver fazendo uma live. Então aqui, isso aqui está em Full HD e o FPS é frames por segundo. Então eu estou trabalhando com 30, aqui no caso 30 telas, tá? 30 telas Full HD por segundo. Tá? Então o meu processador está trabalhando dessa forma. Então assim, parece muito, mas assim, para um fluxo o processador vai dar conta, né? Não é tanta coisa assim. Agora, você bota 2 telas Full HD, 30 frames por segundo, ele está tendo que processar, então, são 2 fontes de vídeo, né? Vamos dizer, câmera e uma webcam, ele já vai ter que processar 60 telas por segundo né? Com essa resolução aqui. Se você bota uma terceira, 90 telas por segundo. Então é muita coisa, tá? Outra coisa que você pode estar fazendo também, que é bem comum, é eu estou fazendo corte aqui, estou usando OBS e estou fazendo uma transmissão, tá? Desculpe aqui, eu vou parar aqui, tá? Então assim, eu estou fazendo uma transmissão. No caso da transmissão, tá? Eu estou fazendo, além do trabalho do OBS de processar, eu ainda estou dando uma compactada na saída da minha imagem, na saída do OBS, para poder botar ela na internet, né? Eu estou fazendo um outro processo, que é o processo de compactação, que é o que a gente chama de encoder, né? Ou seja, eu estou dando uma compactada da imagem, porque na internet eu não posso mandar a tela com a qualidade cheia normal, porque aí vai ficar muito pesado, então ele precisa dar uma reduzida e também tem que fazer isso em tempo real, ou seja, 30 frames por segundo. Então mais carga para o seu processador. Aqui embaixo, eu não sei se você consegue ver, aqui embaixo você tem o uso da sua CPU, né, durante a operação do OBS. Então aqui, ó, por exemplo, eu estou com 4 segundos, na realidade porque eu estou só gravando essa tela, né, com outro OBS e estou fazendo alguma coisinha básica. Eu não tô, aqui não tem nada de vídeo, né? Aqui não, né, eu não tenho, né, o trabalho aqui está muito pouquinho, tá? Se eu acrescentar, por exemplo, uma fonte de mídia aqui, ou seja, se eu botar aqui para rodar um vídeo, deixa eu ver se eu tenho aqui rapidinho um vídeo que possa me ajudar aqui. Meet Effects, eu não queria rodar uma coisa muito pesada aqui, mas eu vou rodar esse Detectron 2 aqui, ó. Isso aqui é um material. Vou dar OK, tá? Agora eu tenho um vídeo, tá? Eu tenho um vídeo que vai começar a rodar. Observem aqui que como a minha CPU começou a, né? Agora eu estou rodando um vídeo da minha máquina, tá? E estou gravando essa tela aqui, então começou a ter um uso de CPU maior, tá? Isso eu ainda não estou gravando, nem estou fazendo live, mas aqui o meu uso de CPU aumentou. Então assim, se eu coloco mais fontes de vídeo, mais uma câmera, 2 câmeras ou mais um celular, né? Eu vou aumentar o uso da minha CPU, tá? Se o celular, por exemplo, ou a webcam ou a câmera também vão entrar para cá, provavelmente vai ter um outro software, o software da câmera ou o software que transforma o celular, né, em webcam, ou seja, faz o celular ser visto pelo seu computador como uma webcam. Esse é um outro software que também vai estar rodando processamento, mais o processamento do próprio Windows, do sistema operacional e de qualquer outra coisa que você pode estar rodando junto, tá certo? Então, o que acontece? Ó, isso aqui é uma funçãozinha nova da versão nova do OBS. Eu tenho controle do vídeo, por exemplo, aqui pertinho de mim. Isso é bem legal. Vou mostrar no outro vídeo para vocês. Mas assim, tá? Então eu tenho aqui, ó, parei o vídeo, ó o processamento aqui como caiu. O uso da CPU caiu para 5%, porque eu continuo gravando a tela, tá? Então,
Resumindo a história, tá? Você que pergunta, várias pessoas já me perguntam isso. Qual é o limite? O limite é a sua máquina, o limite é a sua capacidade de processamento. E não adianta você ter, por exemplo, um processador muito rápido e não ter uma placa de vídeo dedicada, ou você ter uma placa de vídeo muito boa e ter pouca memória RAM, ou você ter, se você estiver trazendo coisas no vídeo, né, de imagens que estão, arquivos de vídeo que estão na sua máquina, você tem um HD lento, né? Então é um sistema, e se você tiver um gargalo nesse sistema, isso pode atrapalhar. Você pode, pelo menos, entender se esse é o seu problema, olhando por aqui, tá? E você pode aqui também ver, deixa eu ver aqui onde está... Deixa eu ver aqui onde está que eu posso... Eu acho que é aqui... Não, acho que está em relatório de erros. Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui não. Tem uma tela do OBS. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Não estou achando aqui. Estatísticas, está aqui, estatísticas, tá? Então essa janela de estatísticas, né? Cadê? Por que ela não entrou? Ué, será que ela tá fora aqui? Bom, eu tô meio perdido aqui porque essa é a versão nova, tá? Mas assim, na versão antiga você pode procurar estatísticas, tá? E aí com isso você vai ter uma telinha onde você vai ter mais informações do uso dos seus recursos de computador, tá? Inclusive quando você estiver gravando, quando você estiver fazendo streaming, tá? Ele vai te dar algo um pouco mais detalhado do que isso aqui, tá certo? Isso vai te ajudar a entender o seu problema. Tá, então vamos dizer assim, aí é uma outra questão que também está associada a essa, né? Uma segunda questão, né? Uma terceira questão já para o tirar dúvidas, tá? Então assim, o limite depende da minha máquina, tá? E de não ter gargalo entre as várias partes dela, tá? E tudo vai depender de quanta carga de trabalho eu estou dando para esse sistema, tá certo? Agora, se eu tiver já com resultado que não tá legal, né? Aí tem dúvidas de outros assinantes que falam disso, né? Por exemplo, o OD1TADDOR, né? Ele fala que ele está jogando, quando ele joga, né, o FPS dele funciona normal, mas quando ele na live, né, aí praticamente não roda, o FPS cai e tal. É exatamente isso, tá? Ah, tá aqui, ó, coisa aqui. Ah, porque ela veio pro outro lado, gente, ó, aqui, ó, agora que eu entendi, tá? Tá aqui a janela de estatística. É porque eu tô com 2 monitores, ele foi pro outro OBS, tá? Mas tá aqui a janela de estatística, tá certo? Aqui você tem mais detalhes, tá? O uso da CPU, frames por segundo, tempo médio para renderizar um quadro, espaço disponível, uso de memória, quadros ignorados e quadros perdidos, tá? Observa aqui, ó, quadros perdidos devido à demora na renderização. 8,5%. Tem um alerta aqui para você em vermelho, tá? Quadros ignorados devido à demora na codificação. Por enquanto tá zerado porque eu não estou fazendo live. Se eu estivesse fazendo live, isso aqui também começava a rodar. Essa máquina que eu estou fazendo aqui não é a minha máquina mais potente, é uma máquina, pelo contrário, é uma máquina com bastante limitação e eu gosto de usar ela para ver até onde eu posso ir, tá? Então eu já fiz coisa nela onde realmente eu consegui gravar com 2 fontes, por exemplo, até 3 fontes, mas ficou batido, você ficou aquela imagem robô, tá? Então, aqui nas estatísticas você consegue ver isso. O que tiver em vermelho é porque está errado, é porque está com problema, tá certo? Então, voltando à terceira pergunta, né, da pessoa que joga e tal. Né? No caso dele, que está jogando, o que acontece? Quando ele está jogando, quando ele está transmitindo, ele está usando o OBS, ele está usando o sistema operacional, ele está usando o próprio game que está rodando, né? Ele está usando internet, ele está usando a transmissão, ele está fazendo uma transmissão, uma live. Então, é muita coisa para lidar, são muitas telas, muitos fluxos de informação e, de repente, a máquina não está dando conta. Então, quando você não está, por exemplo, fazendo streaming, ela aguenta, mas quando você bota para fazer o streaming, ela já não aguenta, cai os frames por segundo. Por quê? Porque quando você manda fazer o streaming, você está dando para o processador mais uma tarefa que é de codificar, que é de empacotar, reduzir o tamanho desse fluxo para poder ir melhor, tá? Então, nessa situação, que é a situação do assinante que perguntou,
É provavelmente isso que está acontecendo, tá? Então assim, vamos dizer que agora... Bom, eu tenho um problema, e como é que eu resolvo esse problema? Bom, se você quiser realmente fazer as coisas no limite, se quiser fazer muitas coisas, você vai precisar fazer um upgrade na sua máquina. Mais processamento, mais memória RAM, placa de vídeo boa, HD mais rápido, HD, por exemplo, de estado sólido, SSD, que são mais rápidos, tá? Mas isso custa caro. A coisa que você pode fazer de uma forma mais simples é alterar algumas configurações aqui, tá? A primeira coisa é, se a sua máquina com duas fontes de vídeo já tá, a sua imagem já está ficando robotizada, ou seja, os quadros, né, ele não está conseguindo processar todos os quadros, então 2 fontes de vídeo para você é muito, tá? O que você pode testar é aqui na configuração, por exemplo, eu estou trabalhando com Full HD, tá? Mas de repente eu posso trabalhar em 1280 por 720, que é o HD normal, tá? É o HD normal. Tá certo? Eu estou, na realidade, reduzindo o quadro, reduzindo o tamanho da tela. E como eu reduzo o tamanho da tela, eu reduzo também o volume de informações que o computador está tendo que processar. Em termos de frames por segundo, eu não posso ir muito abaixo. Eu posso ir a 24 aqui, que é o, né, seria o mínimo para ter movimento mais ou menos suave. Abaixo disso fica meio complicado, tá? O padrão do vídeo é 30, tá certo? Então, assim, eu posso reduzir isso aqui e vejo o que acontece, tá? Se melhora. Tá? De repente pode melhorar, porque eu estou dando menos trabalho, porque as telas são menores. Tá? Uma outra coisa que eu posso fazer aqui na área de saída, né? Lembrando, se você assistiu lá, se não assistiu, né? Eu não vou detalhar isso aqui, mas está lá no tutorial. Você tem 2 ajustes que você pode fazer, um apenas para transmissão e outro para gravação. Na gravação, você tem menos esforço do processador, e aqui na transmissão, como eu falei, você tem um esforço maior, porque além de fazer tudo que já está fazendo, você ainda tem que fazer a compactação, o encoder, né, encodar para poder mandar para a internet, tá? Para fazer o upload da sua transmissão. Então, aí são 2 áreas diferentes. Aqui, o que você pode fazer é, por exemplo, tá? Aqui mudar a qualidade da gravação. Aqui eu estou em qualidade indistinguível, tamanho grande. Eu podia ir mais ainda, né, sem perda, tremendamente grande. Aí eu tenho mais carga, tá? Porque eu estou trabalhando com mais informação. E posso reduzir aqui alta qualidade, tamanho mediano, e a mesma da transmissão, que normalmente a transmissão é a qualidade menor, porque vai ser encodada, vai ser compactada, tá? Aqui, ó, nesse computador eu não tenho uma placa de vídeo dedicada, forte e tal, então tudo é feito por software, ó. Tudo é feito por software. Então, justamente por isso, a exigência, né? Por isso que o processador é muito exigido nesses processos, tá? Então, o que você pode fazer, se você estiver gravando, é reduzir aqui para alta qualidade, tamanho médio, ou a mesma da transmissão, que seria menor, tá? E aqui você pode mudar aqui a taxa de bits, tá? 2.500 é uma taxa de bits razoável para você fazer uma transmissão com qualidade, tá? Mas você pode baixar isso aqui. Eu já tive que botar 1.500, 1.200 para poder conseguir transmitir uma coisa muito pesada, né, pro Facebook, por exemplo, né? Lembrando também que aqui na saída de vídeo não adianta você dizer, eu vou botar aqui uma qualidade enorme e tal, mas tem serviço, salvo engano, o Facebook. Se você quiser fazer uma live no Facebook, não adianta você botar mais do que isso aqui, ele só vai receber isso aqui. Então, tem essas questões, tá? E com esse gerenciamento mínimo, ou seja, resumindo, reduz a tela aqui, e na saída reduz a qualidade, seja para gravação ou seja na transmissão. Pode ser que ajude, tá? Se não ajudar, o que você tem que fazer é reduzir a carga aqui, tá? Então, por exemplo, muita coisa sobreposta, né? Há um vídeo e a sua câmera em cima do vídeo, né? Então isso já vai ficar mais pesado. Você vai acompanhar isso por aqui e vai acompanhar também, né? Para você ver pela tela de estatísticas, o que tiver vermelho é onde está dando problema, e aí você tem que ajustar, tá? Tem algumas formas de ajustar, mas se a sua máquina for muito simples, realmente você vai ter que fazer uma operação mais simples ou fazer um upgrade, tá certo? Então, gente, para não ficar muito longo, acho que aqui a gente resolveu 3 dúvidas bem comuns, bem importantes, tá? Se você tem outras dúvidas, né, a gente está aqui para responder, mas antes de mais nada, assista o tutorial, porque muita coisa já está lá, ok? Se essa não foi a sua dúvida, se você tem alguma dúvida adicional, deixa aqui nos comentários, né? A gente sempre coleta as dúvidas mais frequentes, coisas mais simples eu respondo pelo comentário mesmo, se eu souber, é claro, né? E as dúvidas mais comuns a gente coloca no próximo Tira Dúvidas, tá bom?